Bom, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo vai editar uma medida provisória que cria um crédito extraordinário para resolver o impasse do Plano Safra. A reportagem é de Pedro Teixeira. Segundo Haddad, a verba proposta pela MP será de 4 bilhões de reais. É preciso fazer uma observação com muita cautela. Apesar de ser um crédito extraordinário, o governo está anunciando que ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. As linhas de crédito do programa foram suspensas pelo Tesouro Nacional na última quinta-feira, por causa do atraso na aprovação do orçamento de 2025. A mudança afeta todas as linhas do plano, mas não impacta o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, destinado aos pequenos agricultores. O Safra de 2024 e 2025 oferecia juros menores aos agricultores em questões como o custo da venda e os investimentos nas produções. Em nota, o Ministério da Fazenda destacou que Haddad vai enviar um ofício ao Tribunal de Contas da União para reverter a suspensão. O TCU, no entanto, deve manter o bloqueio da verba. A instituição vê o movimento como uma tentativa do Executivo de transferir a responsabilidade sobre o bloqueio das verbas. Segundo o governo, o alto nível da taxa Selic fez o custo de equalização de juros subir e dificultou o andamento do plano. Além disso, a equipe econômica reclama do projeto de lei orçamentária anual de 2025, que está parado no Congresso Nacional e deve ser votado só depois do Carnaval. A Frente Parlamentar do Agronegócio, por sua vez, se defendeu, afirmando que o governo culpa o Congresso pela própria incapacidade de gerir os gastos públicos. O presidente do movimento, o deputado Pedro Lupion, também reclamou do diálogo do governo com o Legislativo. Os grandes problemas que nós temos hoje dentro do Congresso é a falta de articulação política do próprio Executivo, né? A gente não consegue encontrar dentro das lideranças do Congresso Nacional qualquer tipo de razoabilidade, de proximidade ao governo ou uma base forte do governo, do Executivo, para poder conduzir uma votação de orçamento, por exemplo. Bom, e para falar conosco sobre isso, ninguém melhor do que o próprio ministro da Agricultura, Carlos Favaro, a quem já dou boa noite. Seja bem-vindo, ministro. Boa noite, Caio. Boa noite, Thaís. Também boa noite ao Daniel e a todos que nos assistem pelo WW. Bom, o senhor já anunciou aí, Daniel Hittner, nosso diretor de Brasília, direto de sua residência no Lago Norte, em Brasília. Seja bem-vindo, meu amigo. E a Thaís Herédia também. Obrigado, Caio. Tamo junto. E a Thaís Herédia aqui conosco também. Ministro, vamos direto ao ponto. O senhor não acha que teve um erro ali de comunicação, nesse caso do Plano Safra, semelhante ao caso Pix do mês passado? Não, eu acho que não, me perdoe divergir, porque até o contrário, Caio, gostaria de fazer uma comparação para você ver que o governo dá respostas rápidas. Em 2022, no governo passado, com toda a competência da ministra Tereza Cristina, do ministro que assumiu depois, Marcos Montes, por uma situação muito parecida com essa, mas eles tinham um orçamento, mas precisavam fazer uma suplementação orçamentária, porque subiu o custo, por conta do aumento da taxa de juros, subiu o custo da equalização. O governo passado demorou 3 meses e o Brasil, a safra brasileira de 2022, ficou 3 meses paralisado por Plano Safra por conta de uma suplementação orçamentária. Nós estamos, desde o final do ano, sem orçamento ser votado. O Congresso, que sempre votou as medidas importantes que o governo apresentou, como a reforma fiscal, o arcabouço, né, a PEC da transição, foram medidas importantes, mas nesse momento o Congresso ainda não chegou a um ponto de votar o orçamento. E a gente está tocando com 12avos. Um Plano Safra que foi planejado com uma taxa de juros, hoje está mais caro para poder complementar ele, mas chegou a um ponto que nós não poderíamos tocar mais o Plano Safra contratando, com risco de dar uma pedalada fiscal, de transpor, de sair com todos os riscos que não poderíamos tomar. Por isso a suspensão, mas imediatamente no primeiro dia
consultamos o TCU, porque nós precisávamos fazer isso. Se a gente não parasse, qual o sentido de ter que consultar o TCU para medir uma medida provisória? O governo, por determinação do presidente Lula, não quer que pare de contratar o maior plano safra da história. E por isso, então, consultou o TCU, não vamos sair fora do arcabouço fiscal, só que vamos temporariamente com a medida provisória até que o Congresso vote o orçamento. Eu queria dar um exemplo para dizer a agilidade do governo resolver essas questões. Desta vez, no plano safra, foi um dia contra 3 meses. Sim. Em 2023, nós tivemos um caso de EB, de mal da vaca louca. 27 dias nós conseguimos solucionar, apresentar todas as soluções e reabrir o mercado chinês para a exportação de carne brasileira. No governo passado, foram 3 meses paralisados. Então, na verdade, Caio, a gente hoje vive uma intolerância por parte do Congresso, principalmente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que se tivesse cumprindo o seu papel, cobrando a aprovação orçamentária, talvez não tivesse de ter passado por isso hoje, que é papel do Congresso votar a peça orçamentária. Ministro, deixa eu jogar para a Thaís Herédia aqui, porque o senhor colocou essas questões econômicas de TCU, pedalada, e a Thaís quer te direcionar uma pergunta, ministro. Não, ministro, assim... Ok. Tem uma questão aí que está muito mais ligada à Fazenda do que exatamente, já fazendo trocadilho aqui, ao Ministério da Fazenda e não a Fazenda do Agronegócio. É um trocadilho infame, o senhor já me desculpe, mas acabou saindo. Mas, Thaís, antes de você perguntar, já dizia o meu colega, ex-ministro Antônio Cabreira, que os problemas da Fazenda são resolvidos na Fazenda. Então pronto. Então pronto. Então vamos usar essa premissa, esse ditado para... O que chama atenção, ministro, é o seguinte, é que parece que vocês também foram pegos de surpresa, que o Tesouro tomou uma decisão ali técnica, né, em que ele tem que suspender e todo mundo acordou e disse, uau, né? Se era uma decisão conhecida, que vocês sabiam que isso ia acontecer, não caberia uma ação preventiva do tipo, olha, por causa, até como ganho de narrativa ali nessa discussão com o Congresso Nacional, que não aprovou o Congresso, vocês foram pegos de surpresa hoje? Não, por óbvio que não, Thaís. Deixa eu lhe dizer, se a gente não tem uma peça orçamentária, se a gente sabe que o custo do Plano Safra está maior porque a taxa Selic subiu no período entre a implementação e hoje. É óbvio que se a gente está tendo que trabalhar sem um orçamento ter sido votado, vivendo de 1/12, é óbvio que a gente já sabia que não tinha orçamento para continuar muito tempo. A gente estava acompanhando. Agora, se a gente, inicialmente, sem desligar a chave das contratações, parecia que ia chegar para o TCU dizendo assim, por favor, precisamos emitir uma medida provisória, porque não temos orçamento. Aí parecia que ia ser querendo fazer uma pedalada fiscal acima do arcabouço. Então, olha, mostramos a gravidade, precisou desligar. E aí a consequência disso é muito grave. Mas tanto que nós estávamos prontos para reagir, que tinha a determinação do presidente Lula. Quando precisar desligar, desliga a contratação, aciona o TCU se posicionando favorável, a gente emite a medida provisória. Um dia resolveu. Agora, se a gente não tivesse deixado ir a cabo o problema, certamente o TCU ia falar assim, não, está indo bem, já acabou o dinheiro, qual que é o problema? Então, eu acho que foi um bom alerta para a sociedade que é importante que o Congresso cumpra a sua finalidade. Como disse, vem cumprindo, votou tantas matérias importantes, mas nesse caso da peça orçamentária, começa a dar problema em ações governamentais importantes para o Brasil. Daniel? Ministro, boa noite, obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui no WW. O senhor comentou que foi um bom alerta para a sociedade. Eu queria transpor esse alerta que aparentemente não foi feito ao setor, ao agronegócio, que ontem teve essa surpresa da suspensão das linhas de crédito do Plano Safra. Claro que ninguém nunca gosta de notícia ruim, mas pior ainda, notícia ruim que não é antecipada, né? Que vem pela boca de terceiros. Eu lhe perguntaria o seguinte, por que o governo não antecipou essa má notícia para o setor do agronegócio e não tentou buscar uma solução conjunta em vez de pegar o setor de surpresa?
Mas desculpe eu lhe dizer também, Daniel, qual foi o prejuízo para o setor? Um dia. Agora, deixa eu lhe dizer também, você viu a mesma reação em 2022, quando nós ficamos 3 meses sem plano safra? Você viu uma nota da Frente Parlamentar da Agropecuária nesse tom, quando ficou 3 meses o Brasil com o plano safra congelado, mês de fevereiro, março e abril de 2022? Agora, é importante dizer que o governo estava atento e não deixou paralisar. Não tem um produtor que foi prejudicado. Não tem um produtor. Veja que no lançamento deste mesmo plano safra, ele ficou pronto no final de junho de 2024, ali pelo dia 27. E o presidente tinha 2 ou 3 agendas fora de Brasília. Nós decidimos, então, lançar esse, que é o maior plano safra da história. E graças ao clima que Deus nos abençoou e esse plano safra gigantesco, nós estamos colhendo a maior safra da história, que vai poder controlar os preços dos alimentos, que vai chegar o alimento de novo a preço acessível, o óleo de soja na mesa do produtor mais barato do que estava nos últimos dias, voltar o preço da carne um pouco mais barato, o arroz já baixou de preço. Este plano safra, quando ficou pronto, Daniel, ficou no dia 27 de junho, pela decisão do presidente Lula. Precisou ir até mais longe porque precisava mais equalização. E ele autorizou 3,6 bilhões para equalizar esse plano safra desse tamanho. Claro, no dia 27, um plano safra desse tamanho, nós então marcamos o anúncio, como se dá e sempre historicamente dentro do Palácio do Planalto, no dia que o presidente tinha a agenda, que era dia 3 de julho, 3 dias depois que tinha vencido o plano safra anterior. E qual foi a consequência? A Frente Parlamentar da Agropecuária, algumas entidades representativas do setor, que governo despreparado, que não tem planejamento de deixar acabar o plano safra anterior e não anunciar outro. 3 dias, para anunciar o recorde dos recordes. Então, me parece muito mais, Daniel, narrativas intolerantes, mas contra um governo que está dando as respostas efetivas, entregando o maior plano safra, a safra recorde, o maior volume de dinheiro, as maiores respostas mais rápidas, um dia para poder restabelecer o plano safra, o maior número de mercados abertos, 331 novos mercados para os produtos da agropecuária brasileira, o que está fazendo a economia crescer, gerar emprego, gerar renda. É este governo que toca a agropecuária brasileira hoje. Ministro. Me parece muito mais intolerância do que problema. Vocês foram avisados da decisão do Tesouro de suspender? O Ministério da Agricultura sabia? Nós estamos acompanhando que a qualquer momento ia precisar paralisar porque não teria mais recursos. Chegou um momento que o Tesouro, isso sim, nós já estamos avisados, que seria necessário, quando estivesse acabando o fluxo, tanto que foi tomada a decisão de priorizar o Pronaf, não cortar os recursos do Pronaf e conversar com os órgãos de controle, já estava preparado. Quando precisou cortar, o presidente Lula falou assim, não quero interrupção longa do Plano Safra. Por isso, o ministro Fernando Haddad falou com o TCU, editou a medida provisória e passa contratando sem nenhum dia de atraso. Daniel? Ministro, em 2 respostas anteriores, o senhor citou a Frente Parlamentar da Agropecuária num sentido até negativo, eu diria. O senhor acha que a FPA tem operado politicamente contra o governo Lula? Por quê? Olha, me parece, Daniel, e a Frente, ela age muito mais como oposição do que uma frente de defesa do setor. A oposição deve ser feita pelas bancadas partidárias dentro do Congresso Nacional. E a frente pode cobrar, criticar o governo em cobranças de medidas para o setor da agropecuária. Agora, você não viu a frente fazer elogio porque nós lançamos o maior plano safra da história. Você não viu a frente fazer elogios porque nós abrimos um recorde absoluto de mercado. Você não viu a frente reconhecer que o resultado positivo da balança comercial brasileira foi fruto de um grande trabalho feito pelo governo do presidente Lula. Você não viu a frente reconhecer a retomada dos programas de biocombustíveis, o etanol, o biodiesel,
saindo de B10, que foi um retrocesso no governo passado, já estamos a B14, vamos a B15, simplesmente por adiar, por exemplo, uma mistura de 1% a mais, 30 ou 60 dias, até que a safra se complete, vira um caos. E o governo passado que retrocedeu a B10? Então, eu acho que a frente se tornou uma frente parlamentar da oposição, não da agropecuária, infelizmente. Ministro, o senhor está descrevendo aí uma discordância clássica e que certamente influencia muito a qualidade da articulação política que o governo exerce no Congresso Nacional. O setor que o senhor representa, que o senhor atua, desde o início do governo Lula, sempre se posicionou como o setor, não só a frente parlamentar, mas vários setores de dentro do próprio agronegócio, sempre com ressalvas e distanciamento do governo. O quanto o senhor está preocupado que esse caso de agora vai afastar, ou mais, ou novamente, pelo menos até parte daqueles setores que o senhor conseguiu fazer uma aproximação do governo. O quanto essa crise atrapalha o seu trabalho no Ministério da Agricultura, no diálogo com o setor e com o Congresso? Thaís, se tivesse ficado um produtor sem contratar um dia sequer, eu poderia dizer que atrapalhou um pouco. Mas a resposta foi muito rápida. E eu posso lhe dizer também que, indo por campo pessoal das empresas, dos produtores, deixando a parte política um pouco de lado, e eu tenho esse termômetro, eu vivo o setor porque nasci dentro de uma propriedade rural. E eu converso todos os dias com setores, com produtores diretamente. E eu vejo já um grande reconhecimento de todas essas ações que eu lhe falei. As pessoas e quem produz sabe que o governo está dando condições, sabe que o governo está abrindo mercado, sabe que o governo está equalizando o maior plano safra da história, sabe que está dando respostas às medidas sanitárias para garantir o Brasil. Por exemplo, nós vamos receber agora em maio o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Um trabalho muito dedicado nesses 2 anos, com o apoio de governadores, uma luta que tínhamos há 50 anos, e nós conseguimos conquistar isso para o Brasil, o que vai nos abrir mais portas, mais oportunidades para a pecuária brasileira. Quando você fala isso com um pecuarista, eu tenho a sensibilidade, ele já está reconhecendo. Quando você fala com um produtor de soja, de milho, de algodão, que nós estamos implementando mais biodiesel, mais etanol de milho, fazendo as políticas públicas funcionarem, ele já está reconhecendo. Quando a gente moderniza o Ministério da Agricultura para que emitir certificados eletrônicos digital, coisa que há 20 anos se cobrava e não acontecia, Ministro, as empresas e as agroindústrias também reconhecem. O campo político que não quer reconhecer, mas aí faz parte da política e a gente tem que conviver. Ministro, para finalizar, o argumento central de vocês e do senhor, nós conversamos hoje à tarde pelo telefone também, é de que o Congresso não aprovou o orçamento. E eu acho que o senhor tem um argumento, o senhor tem um ponto aí. Mas eu, como repórter ali, cobri Congresso em loco 10 anos, e o senhor é parlamentar, senador da República, né, está com o ministro. Tem uma questão que eu acho que o Congresso, rebatendo ali esse argumento seu, de que o governo não se articulou para aprovar o orçamento. E eu concordo também. Que este governo tem um problema de articulação política e a não aprovação do orçamento, o senhor é de lá, o senhor é um parlamentar, demanda uma articulação política do governo que não existiu no ano passado. Caio, eu sou parlamentar e até compreendo sua argumentação, mas se fosse tão ruim a articulação do governo, trabalho feito pelo ministro Padilha, pelo ministro Haddad, pelo ministro Rui Costa, pelo próprio presidente, há quantos anos nós esperávamos fazer uma reforma tributária? Há quantos anos nós precisávamos fazer reformas importantes que foram votadas nesses últimos anos? E diga-se de passagem, eu sou parlamentar. Será que também o posicionamento do Supremo Tribunal Federal com relação às emendas, para que possa dar transparência às ações impostas pelo ministro Fábio Dino, não seja essa a reação para estar atrapalhando a votação do orçamento e não a questão governamental, a articulação do governo? É uma reflexão que deve ser feita também.